momento, fazer essa reflexão para que a gente possa se conectar também com os nossos entes queridos esta noite, de uma forma muito serena, mas para isso a gente também tem que estar sereno. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e vamos nos conectar com Ele, com Maria, trazendo toda a energia de amor, de paz para junto de nós. Evocamos nesse momento o Ramatiz com todos os seus emissários, os lanceiros de Maria, a egrégore de Irmã Dulce. Evocamos os caboclos, os índios, os pajés, os Exu Veludo, Tranca-Rua, seu sete encruzilhada, Marabu, trazendo toda a serenidade, toda a paz para junto de nós, fazendo com que cada um de nós possamos estar conectados com a energia maior do Cristo, fazendo com que cada um de nós possamos, nesse momento, sentirem a sua presença, sentir o seu amor, sentir a sua paz, e que a luz de Maria possa adentrar os nossos lares, onde cada um de nós vamos estar refletindo um pouco conosco, nos perdoando, perdoando aqueles que estão ao nosso lado, que estiveram ao nosso lado no plano físico e hoje estão no plano espiritual. E que essa energia de amor possa envolver todos os nossos lares e que a equipe de Maria possa acolher todos os espíritos que possam ainda estar com seus olhos fechados para que a escuridão que está em seus corações, o seu egoísmo, o seu orgulho possam ser quebrados e que eles possam ser levados para os hospitais mais próximos das nossas residências em 1, 2, 3. E que esses irmãos que são socorridos neste momento possam sentir a presença do Pai, fazendo com que cada um de nós estejamos conectados com a energia maior do Cristo. Então, vamos serenando a nossa mente, trazendo toda a serenidade, toda a paz para junto de nós, para que nesse momento essas energias de luz possam estar junto de nós, serenando e acolhendo a cada um de nós neste momento. Que assim seja. Bom, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a vida continua, né? E é importante que a gente possa refletir hoje, passando um pouco pela história da humanidade. O que é refletir sobre a história da humanidade, né? É como em cada da etapa, e essas etapas nós existíamos também, né? Nós também tivemos encarnações em vários outros corpos, em vários países pelo nosso planeta, e alguns dizem até em outros planetas. E sempre há rituais, né, ao longo da história, rituais em relação à morte do corpo físico, rituais em relação à continuidade da vida, e a comemoração dos mortos, que no Brasil é no dia 22, dia 2 de novembro, ela teve iniciativa nos druidas, né, onde esse povo antigo que viveu hoje onde é a França, eles acreditavam que a continuidade da existência depois da morte e reunia-se nos lares para que a gente pudesse estar conectados e homenageasse esses entes queridos que estavam em outros planos, né? E essa evocação está relacionado a quê? Está relacionado a você demonstrar todo o seu afeto, todo o seu amor, para que esse dia pudesse ser honrado. E cada religião, ela olha para isso de uma forma diferente, né? O povo católico, né, o cristão católico, eles colocam que é um dia de prece, de solenidade àqueles que partiram.
Os protestantes, para eles, são dias em que eles precisam estar conectados. Eles fazem uma abordagem diferente, né? É, alguns fazem orações, mas não tem esse de fazer homenagem em cemitérios. É, faz as suas homenagens porque para eles esperam o dia da ressurreição, onde eles vão ser buscados e vão renascer no mesmo corpo. O judaísmo, eles já fazem diferente, né? Eles fazem oração, mas a memória é cultivada no aniversário de falecimento, onde eles fazem a homenagem àquele que faleceu. No budismo e no hinduísmo, os rituais para os antepassados são comuns, que reflete a crença na impermanência ou na reencarnação, né? Então, eles sempre cultivam a continuidade da vida. Esta é uma diversidade que revela um denominador comum, né? Que a humanidade sempre homenageia aqueles que partiram. Para nós, espíritas, a morte é uma transição. A gente tem um ciclo que a gente vivencia aqui no planeta Terra, né? Porque nós acreditamos que o nosso espírito continua, os nossos entes queridos também continuam vivos, e que a reencarnação é um processo de evolução da encarnação, da evolução espiritual que cada um temos, e que em cada vida a gente vivencia de uma forma diferente. Então, é importante que a gente entenda, né, que aqui nós estamos nesse processo, para que a gente possa entender e vivenciar a forma que cada um de nós vamos vivenciar esta continuidade da vida e como que cada um de nós estamos encarando a nossa vivência no sentido de que jeito que cada um de nós vamos nos conectar com a nossa essência e a essência daquele ente querido que viveu aqui conosco, seja nossos pais, avós, primos, filhos e o que for, né? Então, a doutrina espírita, é, nesse dia, ela não fala em termos de você vai ao cemitério ou não, né? Mas que nós temos a continuidade. Ele tem que a vida continua, é, e tratam os desencarnados como um processo de evolução e que eles vão continuar esse processo de evolução no plano espiritual. Então, é importante que a gente possa entrar em contato novamente com essa nossa essência, qual é a nossa crença, né? Como que a gente está lidando com esse processo nosso? Porque isso faz com que a gente tenha uma vivência diferente, né? Dessa forma da gente lidar. E Jesus nos mostrou isso, né? Jesus nos mostrou, através do seu exemplo, da continuidade da vida, porque ele ressuscitou. E ele ensinou isso para os povos, né? Porque eles saíam do seu corpo, ainda jovem, e ia pregar nas várias partes do mundo, do nosso planeta. E cada um tinha uma visão diferente dele. Se ele ia pregar para os índios, ele tinha uma aparência de índio. Se ele ia pregar uma região, ele pegava aquela região, ele se materializava naquela região que ele ia pregar. E muitos de nós achamos que o nosso ente querido muitas vezes vai se apresentar como a gente vê, como a gente teve a última impressão dele aqui, dos últimos anos que eles estiveram conosco. E nós achamos que cada um deles vão ter a mesma vivência, né? A mesma forma de se apresentar, de se comunicar conosco,
Algumas características eles mantêm, mas outras não. Se ele teve uma vida, né, mais evolutiva, vamos pegar Chico Xavier, né? A gente não vai visualizar o Chico Xavier como a gente visualizou ele nos últimos anos dele aqui na Terra. Por quê? Porque ele é um espírito evoluído. Então, ele pode plasmar o corpo dele, um cara mais jovem, ou pegar a experiência dele, daquele corpo frágil que ele deixou aqui na Terra, né? Que ele pode pegar ele jovem ou pegar a fisionomia, porque o corpo espiritual ele é plasmático, ele pode ser modificado, então ele pode pegar o corpo de uma outra vida que ele quiser. Igual, então é importante que a gente entenda como que é o nosso processo de lidar com a espiritualidade, como que é a vida no plano espiritual e como que a gente lida com esse dia 2 de novembro. Então, no Espiritismo, ele traz uma perspectiva única, que baseia na comunicação dos espíritos. E é isso que a gente vai passar a falar aqui, né? A comunicação dos espíritos, e aí os nossos entes queridos podem se comunicar, através das cartas consoladoras, através dos médiuns que podem incorporar e mandar recados, e da reencarnação. E a morte não é um fim, né? É um processo, um ciclo que você passou aqui, de uma transição de vidas, para uma vida espiritual. Então, isso é uma transição que você fez. Você deixou um corpo físico, esse aqui, que está me servindo hoje como veículo da minha expressão enquanto espírito, e aí esse corpo é falível, ele vai chegar um tempo que vai deixar de existir, ele volta para a Terra, ele vira carbono. E o o seu espírito continua vivo com os outros corpos espirituais que você possui. Porque aqui não é só esse corpo físico, né? Eu tenho esse corpo físico, né? Que é essa matéria, essa carne, que é mais composto de água. E eu tenho o duplo etérico, que com a morte ele se esvai. É, que é a ligação, o duplo é que faz a ligação desse corpo físico com os corpos espirituais, né? E aí a gente tem o corpo astral, a gente tem o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo íntimo. Esse segundo treino espírito, se você pega outras filosofias, eles distribuem isso de uma outra forma. Nós desencarnamos e quanto mais o espírito é evoluído, ele vai perdendo esses corpos. Então, Jesus, que é um espírito evoluído, ele, quando ele foi reencarnar, né, no ventre de Maria, ele passou 1000 anos para adquirir todos os corpos para ele poder reencarnar. E o corpo de Maria também passou toda a ancestralidade de Maria para modificação do DNA no corpo físico, nesses 1000 anos e um século, para que o corpo de Maria pudesse receber o Espírito de Jesus. E o dia, né, e essa transição da vida física para a vida espiritual, e aí é importante a gente entender, porque a gente quer ver o nosso ente querido, quer ver a escrita do nosso ente querido como a gente tinha a nossa psique. Claro que a gente leva todas as características que a gente está vivendo nessa vida, todas as qualidades que a gente conquistou e também todos os defeitos que a gente tem, dessa e de outras vidas. E o Dia de Finados é uma oportunidade, entre muitas outras, né, da gente lembrar e orar pelos nossos entes queridos, que agora habitam na dimensão espiritual.
E a gente vê, e a gente muitas vezes, as pessoas nos livros de Chico e de outros, né, e até mesmo nas verbalizações das lives que tem, a gente olha as pessoas falando, os espíritas falando nas colônias espirituais. Agora, a gente tem de entender que o mundo evolui. Chico falava no século passado em colônia. Hoje a gente fala em cidades espirituais. E, e o espírito de André Luiz, que psicografou através do Chico Xavier, em Um Nosso Lar, que a gente tem aí dois filmes que vocês devem ter assistido, é, vê que eles estão numa vibração, numa cidade que tem organização, tem tecnologia, tem uma hierarquia, e que quanto mais evoluído, mais a pessoa sabe respeitar o livre-arbítrio das pessoas para que elas possam se comunicar. é, e que elas também têm atividades a fazerem no plano espiritual, porque a vida continua do lado de lá. E muitas vezes a gente espera que todos eles a gente possa ter, eles estão disponíveis a nós na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. E não é assim. Os espíritos mais evoluídos que estão nas cidades espirituais, eles têm de respeitar a hierarquia. E aí, muitas vezes, a gente pode ser enganado. Por quem? Por aqueles que ainda estão nas zonas umbralinas, que são os espíritos ignorantes, egoístas, que muitas vezes foram subtraídos por espíritos, eh, entre aspas, malvados, e que eles muitas vezes são utilizados e moldam os seus corpos com aparências que a gente acha que pode ser o nosso ente querido e muitas vezes não é. Então a gente tem de ter muito cuidado da gente, principalmente o médium, da gente estar analisando como que essas pessoas, esses espíritos aparecem na nossa vida. Então a gente tem de, sabe, ter uma serenidade. Quanto mais sereno, mais harmonioso a gente tem, com o coração mais límpido, maior será a nossa oportunidade de ter contato e de receber uma carta de um ente querido. Aí a gente pergunta, mas como que a gente tem essa prova da continuidade da vida? Através de estudos que muitas vezes, e o Espiritismo tem essa, eu falo que é um triângulozinho, né? Que tem três pontas que estabelece, né? Que é a religião, a filosofia e a ciência. Então, nós temos vários estudos científicos que propõem e demonstra através de experiências de espíritos que reencarnaram e que relembraram de vidas de outras existências e contaram fatos dessas vidas, que a vida continua. E isso são estudos científicos que provam que a vida continua. E é importante que a gente possa entender, né, através da leitura, né? Nós temos o livro A Vida Continua, depois Leon Denis, Depois da Morte, Além da Sobrevivência do Ser, o Ernesto, A Crise da Morte, Violetas na Janela, psicografado pela Vera Lúcia. Vera Lúcia também tem um livro muito gostoso de ler, A Vida que Eu Encontrei, do Luiz Sérgio, né? São mais de 400 livros do Chico, mais de 200 e tantos livros do Divaldo. Então, nós temos à nossa disposição várias psicografias demonstrando que a vida continua, além das experiências de quase morte, que também é uma forma de demonstrar que a vida continua, que são pessoas que tiveram a experiência de quase morte e descrevem situações que eles viram, porque os seus corpos estavam desdobrados e eles tiveram encontros com pessoas que já desencarnaram
que viram símbolos e viram o que os médicos estavam fazendo, tentando socorrê-los. Então, tudo isso mostra para a gente que a vida continua. E aí, quando a gente passa a verificar, né, esse dia de finados, né, como que é essa vida em relação ao finados e como que o espiritismo vê isso, cada religião tem uma visão em relação à visita em cemitérios, né? É, e aí a gente se pergunta, o espírita vai no cemitério no dia de finados? Não necessariamente vão. Agora, a gente tem de lembrar que o Brasil, né, desde o início, né, não nos últimos 100 anos, mas ele é essencialmente católico. Então, tem uma cultura de ir ao cemitério. Né? Mas a doutrina prega, né, o Espiritismo prega que as escolhas são livres. Cada um escolhe, o que o seu coração manda. Se quer ir lá, vá, né? Agora, a gente tem de entender o que acontece no dia de finado dentro de um cemitério. Então, várias pessoas vão lá evocando seus parentes. E eles recebem, né? Aquelas flores que são colocadas, aquelas orações que são depositados. Mas a gente não pode esquecer. E temos de honrar também aqueles restos mortais daquele ente querido que está lá. Porque serviu de veículo, né, para aquela existência dele, para que ele pudesse cumprir a jornada dele. A gente tem de respeitar, né? Mas não há necessidade, a gente pode fazer a nossa oração aonde a gente estiver, no parque, né? Na rua, na casa. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz uma oração dentro da nossa casa para um ente querido, porque a gente não sabe o estado emocional que ele tem, como é que ele está. E quando a gente não sabe como ele está, a gente pode atrair ele, porque a gente está sofrendo, ele quer nos ajudar e muitas vezes ele não sabe. O próprio André Luiz, quando ele foi visitar a família dele, ele teve um baque, porque ele encontrou totalmente diferente do que ele esperava. 8 anos depois que ele tinha desencarnado, porque ele passou 8 anos no umbral, por causa de um problema no estômago que ele se curou e levou ele ao desencarne. Então, a gente tem de entender que no cemitério, muitos desencarnados estão presentes. E tem muitas energias lá, energias boas e energias mais densas, né? É, e isso é importante que a gente entenda para que a gente possa saber lidar com a situação, saber vivenciar e saber respeitar aquele espaço. Por exemplo, eu me porque eu sou uma médium, trabalhadora espírita, e eu tenho uma energia que muitos espíritas querem ser socorridos, querem. Então, quando eu vou no cemitério, eu me protejo. Mas como que você se protege? Em oração. Eu me peço à equipe espiritual que me acompanha, que me proteja também. E eu vou de coração aberto no sentido de oferecer o meu melhor para aquela situação que a gente está vivenciando, que seja o luto de um parente, como foi no início desse mês de um tio que faleceu. Então, a gente oferece consolo à família. E, vamos supor, a minha mãe gosta de ir no cemitério todo finado. Eu rezo todo finado. Eu rezo para os meus tios, eu converso com os meus tios pelo pensamento, com os meus avós pelo pensamento. E isso
com alegria, porque nada melhor do que alegria para a gente levar para aqueles que estão no plano espiritual. Alegria, o nosso amor, a nossa serenidade, a nossa gratidão por ter tido eles em nossa caminhada. E é essa forma que nós nos comunicamos com os nossos entes queridos, né? No dia 2 de novembro, é a energia que se movimenta honrando os nossos antepassados, aquelas pessoas que foram, cria uma egrégora de energia muito positiva, de muito amor. E auxilia, essa energia, a espiritualidade, não só no socorro dos espíritos que ainda estão presos à matéria, como também aos espíritos que estão perdidos na escuridão e trabalha nesse recolhimento coletivo desses espíritos no dia 2 através dessas orações que várias pessoas fazem, das essências das flores, da alegria, e também trabalha no sentido de aliviar aquela dor daquele luto que aquela pessoa vivencia. E aí, essa forma da gente honrar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, que continuam vivos no mundo espiritual e mantêm a relação conosco, através dos laços do pensamento e do amor. E esses laços podem ser fortalecidos, porque eles cumpriram a etapa da vida deles aqui. Eles fizeram a viagem e retornaram para a prata espiritual, que lá é a nossa verdadeira casa, não aqui no mundo físico. Porque nós já tivemos várias vezes aqui no mundo físico. Erramos e acertamos. E continuamos vivos e atuantes. Eles também continuam vivos e atuantes. Então, quando nós nos olhamos, né, para esta relação com a matéria, porque a gente não tem mais o abraço do nosso pai, da nossa avó, do nosso filho, o cheiro dele, né? A gente entra nesse processo de luto interminável, porque a gente ainda está muito arraigado a esta vida desse corpo físico na matéria. Mas porque a gente esqueceu de todas as vidas que a gente já vivenciou e que esse corpo é só um veículo para essa jornada aqui, que a gente veio aqui cumprir alguma coisa. A gente veio aqui fazer alguma coisa para que a gente possa ser uma pessoa melhor. E é importante da gente entender esse processo de luto que a gente vivencia. E o que acontece muitas vezes é que o luto que a gente vive de uma perda, por exemplo, acho que um luto maior é a perda de um filho, que muda a relação, né, do ciclo natural da vida. Só que a gente esquece que muitas vezes a gente passa hoje na nossa vida moderna, a gente já passou por vários tipos de luto. E aquele é que a gente vai permitir a gente sofrer de todos os lutos que a gente perdeu na vida e que a gente não olhou. E aí a dor é muito maior. Então é importante que a gente comece a olhar para cada processo nosso de uma forma saudável, elaborando, dando um tempo natural, o tempo da negação, o tempo da revolta, o tempo da aceitação e o tempo da resignação. E de que a gente possa aceitar aqui no nosso coração que ele está vivo no plano espiritual e que a gente possa honrá-lo com todo amor. Porque o amor, ele não vai para dentro do caixão, ele não vai debaixo da terra e ele não vai ser queimado no crematório. O amor, ele continua
na essência daquele espírito que a gente ama. E muitas vezes a gente esquece de que a nossa família que a gente nasce, ou que a gente inicia quando tem os filhos, é uma família que a gente tem um comprometimento de evolução. E esse comprometimento de evolução é da gente aceitar as situações que acontecem na nossa vida. É a gente aceitar de que cada um de nós temos o tempo certo de estarmos aqui. E fazer com que cada um de nós possamos nos conectar, principalmente com aquilo que é mais importante na nossa existência, que é o amor essencial, o amor que nos acolhe, o amor que faz com que cada um de nós possamos estar conectados com a nossa essência maior. Esse amor é a verdadeira serenidade que nos dá a base da gente suportar todas as provações que a gente tem na vida. E o espiritismo, ele harmoniza a nossa visão, porque ele nos faz suprimir a nossa saudade e canalizá-la de uma forma construtiva. E permite que a dor da despedida seja só um até logo. E esse choro de revolta, de desespero, que pode doer em nós, ele dá lugar a uma prece de serenidade, uma lembrança afetuosa daqueles que partiram, daqueles momentos bons. E podem ter certeza que quando a gente está dolorida, ou quando a gente tem esse sentimento bom, nosso ente querido também sente. Porque existe laços de amor. Nosso pensamento chega até eles. Nosso amor chega até eles. Mas também a nossa dor chega até eles. Não é que a gente tenha de deixar, a gente tem de passar por todo o processo do nosso luto. Mas a gente pode pedir para o nosso mentor espiritual nos proteger para que a gente tenha esse tempo aqui no mundo físico para a gente chorar e lamentar esta dor, a gente sentir essa dor. Sentir a dor em cada processo de luto é importante. Passar pelo processo, né, da despedida é importante muitas vezes, facilita a gente lidar com essa despedida. Mas muitas vezes a gente tem dúvidas, e eu quero que a gente possa compartilhar essas dúvidas que vocês têm desse mundo espiritual. Uma das dúvidas que eu sempre escuto é: se os desencarnados pudessem se tornar visível, como eles se mostrariam? E eu já falei um pouquinho isso hoje, né? Geralmente eles podem se demonstrar, né, como eram encarnados, serem reconhecidos. Mas se o espírito ele é mais equilibrado, ele pode se ter uma fisionomia mais jovem, de uma época que ele se amava mais e ele gostava de se ver daquela forma. Então ele pode se ter essa, ou se ele é mais evoluído, ele já se mostra com outro corpo diferenciado, como a gente vê no livro Pai João de Aruanda, quando, acho que é do Pai João de Aruanda, do Robson Pinheiro, que quando ele é uma avó, ela, eles estão num terreiro e eles veem um espírito chegando com muita luz. E aí esse espírito vai chegando na terra com muita luz e aí ele vai criando forma. E ele se apresenta naquele terreiro como uma vozinha, mas era um espírito de muita evolução, que foi transmutando o seu corpo para ter uma apresentação de uma vozinha de bengala, porque ela estaria mais próxima, né, daqueles ali que estavam ali para aquele trabalho,
de ter um entendimento daquelas pessoas que estavam ali. Então, eles podem se apresentar mais jovens. Como eles podem, em desequilíbrio, podem ter uma aparência ruim. Eles podem ter uma aparência. Eu lembro de um espírito que eu atendi num tratamento, que ele incorporou e ele tinha o rosto transfigurado, que era a marca de uma facada, que ele perdeu um olho e uma parte do rosto. E aí a gente transmutou com o ectoplasma aquela visão dele, porque ele mesmo fazia isso. Como no livro do Veludo, que é incorporado na Mônica de Medeiros, ele relata que ele, na França, ele foi decapitado. E pela aquela culpa dele ter sido decapitado, ele ficava sem cabeça no mundo espiritual. Então, depende do equilíbrio do nosso ente querido, que a gente vai entender como que eles vão se apresentar. Os espíritos esquecidos cujos túmulos ninguém visita. Depende do seu estado espiritual, da relação que eles tinham com aqueles entes queridos, né? Mas é fundamental que quando nós nos colocamos à disposição de ir no centro, no cemitério, a gente respeitar todos os corpos que foram colocados ali, né? No entanto, eles podem ficar entristecidos se eles não têm um processo evolutivo do outro lado, mas eles podem estarem já reencarnados. Quantos de nós que já vivemos aqui e que o nosso corpo físico já foram enterrados em outros países, em outras épocas? Quantas vidas nós já tivemos? Eu, pelo menos, eu sei de algumas vidas que eu tive na Europa. E o corpo espiritual, o corpo físico, um lugar lá. Porque eu sei de duas vidas, né? Todas as duas vidas eu fui freira. Então, em algum convento, esse corpo foi depositado. Agora, a minha memória dessas vidas, quando eu volto para o plano espiritual, provavelmente eu posso acessá-la. Como eu tive algumas experiências de acessar algumas outras coisas, de outras vidas que eu tive aqui. A visita no túmulo é importante? Não. A prece, sim, porque é uma forma da gente honrar aqueles que se foram. É, porque eles não estão ali. Eles só vão estar ali no cemitério se eles forem pegos, presos à matéria. E alguns veem, né, os seus corpos em decomposições, se são presos à matéria, ao corpo, à vida física, não aceitam a morte. Mas ali tem uma equipe espiritual fenomenal que auxilia esses espíritos. Mas a gente não pode esquecer que todos nós, sejam encarnados ou desencarnados, temos o livre-arbítrio de escolha. Então, eles vão esperar o momento certo para recolher, porque eles têm de pedir. E eu vejo nessas cartas que a gente lê, né, que alguns ficam muito tempo perdidos ali na escuridão, fazendo com que cada um possam estar conectados, né, com a sua dor, na forma que eles lidam. Então, a gente tem de entender, né, que o espírito não fica ali, todos, sem exceção. Tem uma equipe espiritual ao desencarne que vai lidar com a separação do corpo físico, cortar o cordão de prata que liga ao corpo físico, para que o corpo dele, né, possa ser libertos. Na minha experiência com a psicografia, o que eu vejo é que, no período da pandemia para cá, alguns processos mudaram, no sentido deles serem adormecidos por um período, para que eles possam
reequilibrar o seu corpo físico, tomar consciência da nova vida mais plenamente, e aí depois cada um escolhe para onde vai. E aí é a sintonia da evolução daquele espírito, da egrégora familiar que aquele espírito está, é que vai ser encaminhado para onde ele vai estar. E no finado, esse quântico energético de oração auxilia muito, gente. Vocês não sabem o valor desse momento de oração para a libertação desses espíritos que ainda são arraigados ao corpo físico. Então, é importante que a gente vivencie, entenda isso, estude para a gente saber como lidar, né, com essa experiência do retorno, né? E aí é interessante, eu tive um nascimento na minha família, meu sobrinho neto que nasceu esse mês. A gente fica alegre quando uma criança nasce na nossa família. A gente fica feliz quando a criança chega. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando os meus avós, meus avós paternos, todos os seus filhos se tornaram para o plano físico. Mas eu tenho certeza que, seja o meu sobrinho neto que chegou agora, é, que quando ele foi preparar o processo reencarnatório dele, e quando eu também fui me preparar para mim vir aqui, né? As pessoas que me acompanham, que me auxiliam, também ficam tristes, ficam apreensivos. Como que vai ser essa encarnação? Qual o caminho que essas pessoas vão ter? O que vai ser a sua história? Será que o compromisso reencarnatório que ele fez, ela vai cumprir? Será que ela vai conseguir ultrapassar aquilo que ela se propôs a fazer nessa vida? Então, e o outro é chegada, né? É chegada do lado de lá, né? Como a gente fica feliz quando chega uma criança, né? Eu imagino a alegria que a minha avó teve quando meu pai chegou lá, o filho caçula dela, porque ela veio recebê-lo. E ele foi com ela, com certeza. Então, isso, né, da pessoa completar a encarnação dele aqui e retornar para o plano espiritual, né, eles também ficam felizes, porque terminou-se uma jornada para iniciar um novo processo, até que todos nós do planeta possamos continuar esse movimento, né, de sermos pessoas melhores a cada encarnação e podermos lidar com isso com uma harmonia. Bom, eu falei que eu ia abrir um espaço para vocês me perguntarem, né? Então, é, algumas perguntas eu consegui responder aqui, porque a gente tem tempo e depois a gente vai fazer um exercício que eu preparei para vocês. Então, se quiserem escrever ou abrir o som para perguntar, estou à disposição. Sandra, é, Não, tá, fala. porque, oi? Pode falar, Cláudia. Por que que algumas pessoas nunca conseguem receber carta dos seus entes queridos que já estão desencarnados? Bom, acho que na última live acho que eu falei um pouquinho sobre isso. O nosso grupo, eu vou falar do meu grupo, né? Não posso falar de outros grupos mediúnicos, né? Nós conseguimos catalogar 63 cidades aqui no Brasil, no plano espiritual. Nessas 63 cidades, nós temos trabalhadores espirituais que é vinculado ao nosso grupo. Para vocês terem ideia, a cidade de Aruanda, que fica na região da Bahia, e que ela fica no Atlântico, vai até Salvador, que é uma cidade que se locomove. Ela fica mais de 500 quilômetros acima do planeta Terra da Terra. Locomover entre uma cidade e outra, e localizar um ente querido, não é coisa simples, né? Então,
quando o espírito desencarna, ele vai para aquele local de acordo com o equilíbrio dele, do merecimento dele, para uma cidade espiritual. Nós temos a nível energético, né? Nós estamos em tem umbral grosso, né? Que é o nível um, umbral médio, umbral, que é o terceiro nível. Nós estamos do terceiro para o quarto nível, que é a regeneração. E aí depois você tem o quinto, o sexto, o sétimo até 11 nível, onde Jesus está. Né? O décimo é Maria, e acho que o nono são os guardiões, né? Os anjos do nosso planeta. Então, como se aqui no nosso país, se uma pessoa desaparece, né? A gente consegue localizar ela fácil? Uhum. E a espiritualidade, pelo que tanto o Chico falava isso, o Robson Pinheiro também fala um pouco disso, em outros centros que a gente vê sobre psicografia, a espiritualidade diz que tem de ter uma importância tanto para aquele que se foi, como para aquele que vai receber. Tem de ter uma sinergia em relação a esta carta, né? Então, e aí muitas vezes aí tem todo um processo, né, de sintonizar com o médium, é, e aí tem o médium, às vezes naquele dia marcado da sintonia, o médium não aparece, o médium não, ou o espírito não dá conta de sintonizar. Então tem todo um processo muitas vezes da carta do fim. Então a gente tem que ter fé e continuar pedindo e acreditando, orando para que ele possa entrar em contato com aquele grupo mediúnico, né? Então, porque a gente tem de entender que, igual a nossa casa tem toda a proteção física, né? O muro que guarda, o portão que a gente fecha a porta e tudo mais, nos centros espíritas e nas casas religiosas também tem os guardiões que protegem. Né? Então, vamos supor, o nosso grupo Chico Xavier, a gente desdobra, só para vocês saberem como que acontece, a gente desdobra de quinta para sexta, os médiuns são desdobrados, levados para a ala no Hospital Filhos da Luz, na ala da psicografia, onde a gente sintoniza, né, o espírito que vai psicografar, sintoniza conosco e prepara, né, para que a gente possa fazer psicografar a carta na sexta-feira. É, é assim que é o processo, né? Então, e aí muitas vezes é, sintoniza com o espírito que vai, só que a família não solicita com aquele espírito. Aí passa outro na frente, tem de esperar a família sintonizar de novo. Aí começa todo um processo aí. Eu falo que a equipe espiritual tem muita paciência, tanto com os médiuns como os familiares que solicitam, né? Porque todos nós queremos na hora, né? E tem aquela história, eu mesmo falei várias vezes, né? Meu pai nunca vai escrever, meu pai não gostava de escrever nessa vida, ué. Como que ele vai me escrever? Não vai. Eu tenho notícia dele porque a espiritualidade muitas vezes me fala. E eu já vi ele uma vez, depois dele ter desencarnado, e os médiuns do grupo, quando eu coloco o nome dele em vibração, algum médium fala como que ele está, ele manda algum recado nesse sentido, né? Mas é porque o médium está desdobrado e encontra com ele. Mas não que ele venha para digitar, né? Porque hoje é feita toda em digitação as cartas, pelo menos no meu grupo mediúnico. Ah, tá bem. Obrigada, Sandra. Nada. Espero que tenha esclarecido para você. Não, sim, é porque a minha madrasta, ela é espírita. Eu não sei de qual centro que ela é. E Hum, aí, um dia eu comentando com ela, eu não conhecia vocês ainda, né?
E aí eu comentando com ela que eu estava indo no centro aqui perto e que a gente deixa o nome para receber carta e que eu não tinha conseguido receber uma carta do meu filho do Rotier. Aí ela falou para mim assim que era porque eu não merecia, porque eu ficava chorando, Hum. eu ficava triste, então eu não merecia, porque eu estava levando só tristeza para ele. E aí eu carregava isso comigo, sabe? Aí, mas Uhum. agora eu entendi que não tem nada a ver o que ela me falou. Não. Ah, claro que a gente, a nossa dor, ele sente, né? Tanto que várias cartas que eu já li, eles falam que sente, mas tem como a gente se proteger para ele não sentir? Através da oração e do pedido do nosso mentor, né? É, A eu nível aprendi isso psicológico, agora. a gente tem de passar pelo processo de luto. Não tem Aham. como, senão uma hora a gente vai ter de passar, entendeu? Então tem de passar. Mas a espiritualidade, se a gente pede eles para nos proteger, pode chorar, pode brigar, entendeu? Eu briguei com o pai em pensamento, só que ele não recebia isso, porque ele põe um anteparo para ficar só comigo, entendeu? Não chegar até ele. É, não, eu agora estou entendendo muita coisa agora que eu estou participando do grupo. Obrigada, Sandra. Nada. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Eu quero, Sandra, boa noite. Boa noite, Raquel. É, tem algum problema o do familiar ficar toda hora pedindo carta? Por mais que ele já tenha recebido uma ou duas cartas, às vezes ele fica naquele anseio de querer saber mais notícia. Isso atrapalha a evolução espiritual desse ente querido? Se ela está fazendo com amor, e todas as vezes que ele vai escrever o nome lá, né, digitar o nome lá, ele faz uma prece para o ente querido de amor, né, de não de cobrança, mas de amor, né? Ele faz todo dia. É igual uma oração que você está fazendo, né? E a equipe espiritual vai levar ele, né? Então, não tem nenhum problema, né? Agora, eu ficar brigando porque ele não escreveu, aí pode ter, porque é uma energia negativa que vai até ele, né? Ou você não escreve Uhum. de novo? Que história é essa, né? Ó, vou pedir de novo, mas aqui eu estou depositando meu carinho, meu amor, a minha honra por você, né? Não tem nenhum problema, não. Agora, a Uhum. cobrança, sim. A cobrança pode ter problema porque é o negativo, né? A mesma coisa que eu falei para a Cláudia. É, a gente tem de minimizar a energia que a gente vai encaminhar para ele, porque tudo é energia, né? Seja de Uhum. amor, de raiva, de ódio, é energia. E essa energia ela tem de ir para algum lugar e aí eles podem captar essa energia ruim. Como a gente Entendi. também sente quando o nosso ente querido lá de lá não está bem. É. E pegando esse gancho de não estar bem, também quero te fazer uma Hum, outra pergunta. Tem uma tia minha que também é médium, mas ela mora em outra cidade. E ela disse que tem um tio nosso que não tá bem, assim. Ela sonha com ele, acorda vê ele, e pediu pra gente fazer oração sempre, pessoal da família, né? uhum. Para que ele saia desse lugar, né? Talvez desse umbral onde ele esteja. E ela falou uma coisa que você falou aqui agora na live. Para não fazer, às vezes, as orações dentro da casa. Porque como ela sente que ele não tá bem, talvez você chamando ele de uma forma sem se proteger ou proteger o ambiente onde você tá, pode te prejudicar ao invés de estar ajudando ele. Isso tem coerência, Sandra? Bem, o ideal é a gente fazer a oração entregando na mão do mentor dele, não atrair ele até a gente, entregando intenção a ele ao mentor dele, né? Ou você ir, não, eu não quero na minha casa, né? Você ir até um centro espírita, uma igreja, um próprio cemitério, e fazer lá a preparação ali, eles vai pegar e vai até ele, né? Não vai acompanhar você até em casa. Agora, vamos supor, até 2020 eu trabalhava em centro espírita. De 2020, Uhum. na pandemia, eu comecei a trabalhar em casa. A minha casa hoje é muito mais protegida do que quando eu
é um centro espírita, porque eu Uhum, faço proteção todos os dias na minha casa. Os médiuns desdobrados, vamos supor que eu tenha algum problema de saúde ou alguém da minha família, e os médiuns, Sandra, eu vou desdobrar e vou na sua casa te tratar. Bom, eles não conseguem entrar aqui dentro, porque a equipe de segurança da minha casa é muito maior hoje, pelos trabalhos que eu faço. Então, só entra quem eles autorizam. Claro que tem uma mentora, a avó Zefa, né? E aí um dia eu fui conversar com ela sobre isso. Ela estava incorporada no médium e eu fui conversar com ela, né? Eu falei assim, mas eu limpo todos os dias a minha casa, desde cedo, né? Tem dia que é 3 vezes ao dia que faz a limpeza na minha casa, a proteção da pirâmide e tudo mais, o recolhimento das entidades. Aí ela virou para mim, filha, o balão fura de dentro para fora. Eu não moro sozinha. Por mais que eu possa estar equilibrado, né? As pessoas que moram comigo também podem furar a minha proteção. Então depende de eu estar sempre orando e protegendo a minha casa, né? A fé que eu tenho de estar protegendo, né? Então hoje a minha casa é muito mais protegida do que antes. Então, para uhum, entrar na minha casa, tem que ser alguém que vai autorizar, entendeu? Ou a equipe espiritual autoriza para adentrar, ou alguém fura a proteção e aí o espírito entra, entendeu? aham. Então, E isso, aí você. isso depende. Pois Obrigada não. pela explicação. Outra coisinha também. Hum. Você poderia indicar ou dizer como que a gente pode fazer essa proteção? Tem um jeito certo ou cada um faz do jeito que acha melhor, assim? Olha, eu utilizo sempre uma pirâmide, porque como eu sou apométrico, né? A apometria nos ensina como a gente faz essa proteção, que é aquela que eu faço no início dos trabalhos, né? De uma pirâmide, porque a pirâmide, e isso é histórico, né? A gente tem as pirâmides lá, que são seres que vieram de outros planetas e elas existem lá até hoje, né? Então, o triângulo, né, é uma forma de proteção. Tem um livro muito bom que eu gosto, é Autodefesa Psíquica, que ensina como a gente deve se proteger. Tá? Ele não é um livro espírita, mas ele ensina, ele é de paranormalidade, ele ensina muito bem como se proteger. Chama Autodefesa Psíquica. Eu devo ter ele em PDF, se não me engano. Se quem quiser pode me chamar no particular. Só na quinta-feira que eu consigo responder, mas pode me chamar que eu mando. Uhum. Quem participar de livro, de grupo, pede no grupo, que aí vai para todo mundo do grupo. Mas a melhor forma da proteção é a nossa vibração, é a oração, o amor e a nossa vibração. Quando a gente está triste, quando a gente está negativo, com pensamento ruim, assistindo coisa ruim, ouvindo música ruim, filmes ruins, nossa vibração faz isso aqui, é tudo energia, ela rebaixa. O espírito só vai entrar em contato com a gente se a gente estiver na mesma sintonia. Se esse espírito aqui está negativo e eu estou aqui, ele não vai conseguir chegar até mim, porque ele não me vê, ele não consegue. Espíritos que estão em zonas mais densas, ele não consegue chegar às zonas de vibrações superiores. Então depende nós somos oscilantes, né, emocionalmente, a gente não tem uma constância, então a gente está sempre com a possibilidade de espíritos estar próximos de nós, infelizmente, Uhum. né? Certo. Alguém Obrigada mais pelas tem? Tá bom. Mais alguém quer perguntar? Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo. Sandra, eu tenho uma dúvida, não necessariamente a pós-vida, né? Mas geralmente ali no pré-vida ou na concepção. A Hum. minha filha ela foi gerada por fertilização in vitro
Geralmente o processo ele envolve a retirada dos óvulos, né, a concepção, Uhum, e os que deram bons ali, eles ficam congelados. E no uhum. caso a gente tem 12 óvulos, né? Usamos um por enquanto, sobraram 12. E óbvio assim que a gente não vai inseminar todos. E o livro dos Espíritas ele fala que a vida ela é dada na concepção. E eu quero saber o que que o Espiritismo ele diz a respeito disso, do que você não for usar, o que que é correto e ético a ser feito nesse caso. Bom, eu pelo menos, por enquanto, eu não li nada sobre isso, tá? Mas a gente Aham. sabe que, vamos supor, Allan Kardec foi do século 1800 e pouco, Kardec escreveu na França, né? Então, ele, por mais que lá já estava, a nossa evolução da ciência ainda não estava tão evoluída nesse sentido. Então, fazendo um raciocínio de tudo que eu já estudei, é, eu acho que ele é concebido como vida a partir do momento que começa a concepção dele no útero da mãe. Hum, É a união de duas células. Ali não tem espírito ainda vinculado aí, entendi. entendeu? Eu acho que é um processo evolutivo, né? Eu não tenho um livro que chama Gestação, mas eu não lembro o que está escrito, não lembro se fala sobre isso. Ele é utilizado muito sobre gestação em centro espírita, estudar mães que abortaram filhos, essas coisas. E eles utilizam muito desse livro. Então, o que Uhum, eu indicaria é você procurar esse livro. Eu lembro dele, a capa dele até é meia roseada, é o hum, nome desse livro que fala sobre gestação. Mas assim, de cabeça, eu realmente não lembro esse caso específico, entendeu? ah, tá. Mas Não, tudo. na minha intuição é que é na hora da fecundação no corpo da mãe, Entendi. O livro chama Gestação? gestação. Eu não Não, tá lembro o bom. nome dele. Eu não, eu tô olhando por aqui para ver se eu vejo ele, mas Não, mas eu procuro em alguma livraria espírita, eu dou uma olhada para ver se eu acho. Online. não tem, e aí eu não sei se tem deve ter Tá. alguma coisa de espíritos mais recentes, né? O Uhum, Robson não escreve sobre isso, é, eu não lembro o nome do autor desse livro, não. uhum. Eu lembro só a capa do livro. Não, então tá bom, pode Ah, deixar que eu vou dar uma olhada. Obrigado, viu? nada. Tchau. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aqui, só, ah, eu estou olhando aqui nas mensagens se tinha alguma coisa. Bom, nós vamos fazer uma. Então, só para a gente entender um pouquinho, voltar um pouquinho para nós, essa data, 2 de novembro, né? É a gente saber que o nosso amor é um elo eterno com os nossos entes queridos. E que podemos, qualquer dia, qualquer momento, é, no nosso lar, no nosso silêncio, com o nosso coração aberto, enviar preces para aqueles que a gente ama. Um pensamento de carinho, para que eles possam captar esse amor que nós temos, né? Essa homenagem que a gente faz a eles, nós podemos prestar a eles, não flores que vão murchar ali, né? Mas como uma ação permanente de honrar, de honrá-los,
na sua memória, na sua dignidade, na busca de uma reforma da gente ser um pouco melhor, da gente trazer uma certeza da vida e de honrar eles, confiantes em Deus, que é o nosso Pai. Que a morte é apenas uma passagem de uma vida para uma outra vida. E que nós já fizemos essa passagem centenas de vezes. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós não somos espíritos primitivos, apesar de nós termos espíritos primitivos aqui no nosso planeta. Mas nós somos espíritos em evolução. Então a gente já passou por esse processo. Como o nosso ente querido está passando nesse momento, já passaram, né? Os nossos avós, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes. Então a gente tem de sentir esse processo como um processo de caminhada. E para isso eu convido vocês para a gente fazer uma caminhada ao encontro de alguém que esteve conosco, que nos ensinaram a amar como ele nos ensinaram, né? Amar. Então vamos caminhar em direção a ele. Então eu peço a vocês que fechem seus olhos, serenem a sua mente e traga para o coração de vocês para que a gente possa, nesse momento, receber a bênção desse irmão que veio nos ensinar a amar. Então, nós vamos saindo do nosso corpo, desdobrados, e nós vamos para esse campo ao encontro dele. Jesus, Jesus de Nazaré. Então, vamos desdobrando, saindo em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. E vamos para esse campo, para esta estrada, encontrar o nosso irmão Jesus, os seus emissários, os nossos entes queridos, os nossos antepassados, que a gente possa, nesse momento, caminhar serenamente, sentir uma leveza imensa em nosso corpo, harmonizando a nossa mente, trazendo para o nosso coração uma serenidade, um amor. E que possamos, nesse momento, sentir um abraço acolhedor de um irmão enviado por Cristo. Ele nos envia um irmão de caminhada para dar uma serenidade, um amor profundo a cada um de nós, acalmando o nosso coração, serenando e sentindo um amor de plenitude. E que esse amor possa reverberar em nós como uma calma serena que nós vamos sentindo. E a cada passo que damos em sua direção, nós vamos ficando mais leve, leve e sereno, trazendo toda a serenidade para nós e fazendo toda a paz para o nosso coração. Vamos serenando e acalmando o nosso coração, fazendo com que cada um de nós sinta a presença deste irmão que veio nos ensinar a amar. E esse movimento de paz vai penetrando, e nós vamos captando toda essa energia de serenidade e paz, para que a gente possa, nesse momento, sentir essa paz em nós, fazendo com que cada um de nós possa receber aquilo que mais precisamos nesse momento. Essa paz, esse amor, essa serenidade
fazendo com que possamos viver em plenitude com o amor e com a paz. Que a luz de Jesus possa, nesse momento, estar conosco. E com essa serenidade no coração, nós vamos voltando para o nosso corpo em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bem, gente? Muito obrigado e até a próxima. Hoje a gente vai falar sobre a vida continua, fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre a imortalidade da alma. Então vamos fechando nossos olhos, vamos fazendo uma conexão conosco nesse momento, trazendo para dentro de nós toda a energia de amor, de paz, de serenidade. Que a gente possa,